Ô, professora, você vai passar mais alguma atividade para esse bimestre? Não, gente, tanto que eu tinha comentado com vocês, né? A última atividade para nota do segundo bimestre é a atividade lá sobre China e Índia, né? Que acho que no caso de vocês, eu coloquei para que vocês entregassem até sexta-feira, se eu não estou enganada. Então, até dia 2. Então, é a última atividade para nota desse bimestre, tá? E aí, acho que todo mundo viu, né? Coloquei hoje de manhã a lista dos devedores, vamos dizer assim, né? Da galera que não entregou algumas atividades ainda. Então, quem ainda está em atraso, por favor, gente, procura entregar, né? Para vocês não ficarem sem nota, né? Entrega a atividade para eu poder corrigir e tudo mais. E quem não aparece com seu nominho naquelas listas, tá tranquilo, tá certo? Ô, professora, Hum, sabe o Guilherme Uri? Pelo que eu sei, ele tá no presencial. ele tá no presencial, sim, mas o Guilherme Uri, ele vê alguns recadinhos, viu? Então, por isso que eu acabo colocando, tá? Professora, Pessoal, então vamos lá? professora, eu tô com uma dúvida. Pode falar. Como não teve prova de geografia, teve só de ciências e matemática, e português e história, não foi? Não, a prova de ciências humanas, metade das questões são de história e metade de geografia, Ah, tá, por isso que eu achei algo mais difícil. Ah, entendi agora, tá obrigada. bom? De nada. Então, deixa eu ver aqui. Tá aparecendo para vocês aí, né? Esse é o caderno da primeira prova. E aí, como é que vocês sabem, né? Quais são as questões de história e quais são as de geografia? Antes né, tem o número da questão e antes aqui do enunciado tem um código. O que começa com H é a questão de história. E as que começam com G, ó, que é a 1, a 2, a 3 são de história. A questão 4 é a primeira questão de geografia, ó, começa com a letra G, tá bom? Então, é dessa maneira que vocês identificam na prova de qual matéria é a questão. É claro que vão ter ali algumas questões que vocês vão perceber que os assuntos se aproximam, porque a gente está falando de duas disciplinas correlatas, né? A história depende da geografia para explicar determinadas situações, assim como a geografia também depende de fatos históricos para que a gente entenda algumas organizações aí do mundo, tá bom? Então, às vezes, a gente fica até realmente na dúvida de qual disciplina é a questão. Em especial, agora no nono ano, elas acabam se aproximando bastante, tá bom? Então, vamos lá. Ó. A primeira questão, então, da primeira AP de geografia é a questão 4. Tem esse pequeno trecho, né, Oi, do... prof. Oi? Desculpa te interromper, eu entrei um pouquinho atrasado aqui, que o celular estava normal, mas aí aqui o computador não estava achando a rede. E onde você conseguiu a prova, assim? É que existem algumas plataformas internas da Secretaria da Educação, Ah, né? uhum. É isso que eu estava explicando para vocês. A prova que vocês fizeram essa semana, eu ainda não tenho, ainda não tive acesso. Mas acredito que quando a gente já estiver retornando das férias, eu já vou ter acesso a essa prova também. Mas se vocês quiserem, eu posso compartilhar o caderno com vocês, não tem problema nenhum, tá bom? Não, professora, é pelo seguinte, na Hum. prova de português, antes de eu finalizar, me veio a ideia. Eu printo todos os textos com todas as questões e posteriormente, né, quando sobrar um tempinho, né, porque até então a professora não tinha pensado nisso, fazer uma correção, aí eu transformei em um PDF. Só que ficou 69 páginas de português, ficou muita coisa. Nossa, E como o telefone é pequenininho, fica estreitinho, curtinho, não fica bom, entendeu? entendi. Ficou as minhas respostas assinaladas. E antes de eu fazer a de ciências, eu conversei com a professora, ela achou a ideia bacana, e eu fiz isso. E deu certo, só que não é a mesma coisa, né? Você abrir assim, ele vai ficar maior.
não tem o mesmo trabalho, deu 52 páginas, né? Então, aí, conversando com as professoras, né, lá, tenta procurar aí o arquivo em si completo. E aí eu não achei, entendeu? Entendi. Eu não Por sei conta disso. se para vocês lá no do sistema CAED, se vocês conseguem baixar esse documento. É que nem para a gente tem um outro lugar no sistema da Secretaria de Educação que eles guardam esses arquivos. Então, a gente, depois que vocês fazem a prova, a gente tem acesso a esses cadernos. A gente também não pode ver antes de vocês, né? Então, quando vocês terminam a prova, né, depois que passa o período da aplicação, esses cadernos também ficam disponíveis para a gente, porque como isso que a gente está fazendo agora. Como que nós vamos conversar a respeito da prova se eu não consigo ver as questões, né? Sim. Você ainda teve essa ideia de printar e guardar para você poder conversar com os professores depois. Mas se a gente não tem esse acesso, fica mais difícil realmente para a gente discutir. Tá? Isso me veio à cabeça pelo seguinte, conversando assim numa aula de tecnologia, eu comentei a respeito do aplicativo da CAED, né? E aí eu fui comentar, né? A Adriele perguntou como que instala e tudo. Aí a professora, naquele momento, foi acessar. O aplicativo não existe mais, professora. Quem tem no telefone tem algo a se guardar. O aplicativo não tem mais disponível. E aí, além disso, conversando com a professora, né? A gente queria acessar o resultado da outra AP. E os resultados não estavam disponíveis. Por isso que me veio a ideia de fazer uma correção com os professores aqui, entendeu? Sim. E os resultados que ele mostra são apenas as habilidades. Pessoal, vocês não tiveram correção nenhuma de nenhuma AP? Não. Não. Entendi. Tá bom. Então, assim, como eu disse, eu gostaria de ter feito isso aqui antes de vocês fazerem a segunda. Mas como a gente eu também estava preocupada em passar todo o conteúdo para vocês poderem ir para a prova, mas de qualquer forma nós vamos fazer agora, tá bom? E aí, até uma coisa que eu comi bola. Eu ia pedir para que vocês marcassem no caderno o que vocês marcaram de resposta na prova de segunda-feira. E aí, quando a gente for. Eu marquei. Ah, legal. Tá vendo? Esses alunos exemplares. Nossa, vocês não. Olha, eu sou exemplar e não marquei. E meu nobre, eu sou exemplar. Claro, tipo assim, eu tenho o aplicativo plataforma CAED, né? E eu direto faço as AP por lá, sequência didática. E quando você clica para fazer, ele pede para baixar. Eu vou ver se eu consigo achar em PDF ou em alguma coisa do tipo. Eu procurei, entendeu? Quando você baixa o caderno. Quando você baixa o caderno, só que ele não vai para lugar nenhum. Ah, então. Nossa. É esquisito. Deve baixar dentro do aplicativo. Aí fica dentro do banco de dados deles. Deve ser isso. Por isso que vocês não conseguem salvar o caderno de questão. Mas que legal, já fiquei contente que alguns de vocês marcaram. Eu sei que a gente tem algumas questões que ficam na cabeça da gente, a gente até acaba lembrando qual que assinalou, né, na hora que a gente vai corrigir, mas aí a gente vai fazer esse exercício também quando a gente voltar das férias. Mas vamos tentar trabalhar, então, a que foi no primeiro bimestre, tá? Então, vamos lá, gente. Então, essa é a primeira questão, né, de geografia. Leia o texto abaixo. A Alemanha se torna o país com taxa de natalidade mais baixa do mundo. A Alemanha passou o Japão e se tornou o país com a taxa de natalidade mais baixa do mundo. A pesquisa mostra que nos últimos 5 anos, a Alemanha teve uma média de nascimentos de 8,2 crianças por 1.000 habitantes. Em seguida, vem o Japão, com 8,4 crianças nascidas a cada 1.000 habitantes durante o mesmo período. Considerando os países europeus, Portugal e Itália estão atrás da Alemanha, com média de 9 e de 9,3 crianças nascidas por cada 1.000 habitantes, respectivamente. Por outro lado, o país com taxa de natalidade mais alta no mundo é o Níger, na África, com média de 50 nascimentos por 1.000 habitantes. Então, do que o texto está falando, gente?
É de Dos crianças que nascimentos, nascem. a taxa de natalidade e É, comparando, né, a taxa de natalidade com desses países que mais tem comparou, né, o que tem a taxa de natalidade mais baixa, o que tem a mais alta. Isso. Trazem alguns dados para a gente, né, comparando um país com o outro. Então, vamos lá. Ó. De acordo com esse texto, a queda da taxa de natalidade na Alemanha ocasiona a letra A, continuidade do crescimento da população e da taxa de reposição demográfica. Como que está falando ali a Alemanha? Está continuando crescendo aí a população dela? Não, está reduzindo. B, estabilidade demográfica devido ao grande contingente de jovens adultos. A gente estudou continente europeu. Quando a gente pensa na população europeia, na verdade, existe uma tendência, né? Na verdade, a gente fala que a Europa passa por um processo de envelhecimento da população. Então, falar que tem um grande contingente de jovens adultos não é bem a realidade. Então, a B a gente também pode deixar ela de lado. C, perda econômica devido à diminuição da população em idade ativa. Aqui, pessoal, essa idade ativa é aquilo que eu expliquei para vocês, da população economicamente ativa. Letra D, retração nos índices da expectativa de vida e da totalidade da população idosa. Tá falando de taxa de natalidade. Aqui não dá para a gente concluir que a expectativa de vida está diminuindo na Alemanha. Não dá para se relacionar, né? Não dá. Então, a gente também pode eliminar a letra D. Vamos voltar para a letra C, então. Quando ele fala aqui, né, o fato de nascer poucas crianças na Alemanha ocasiona aí perda econômica devido à diminuição da população em idade ativa. Alguém consegue explicar o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu acredito que consigo. Então, vamos lá, Fernando. Quando você tem esse déficit, né, a população tende a ficar idosa, né? Se fala que a população do local se torna idosa, né? E aí você não tem aquela taxa de natalidade contínua e crescente, então não tem pessoas novas chegando ao mercado, né? E tem bastante pessoas, né, digamos, saindo do mercado de trabalho, se aposentando, né, vindo a falecer, é isso aí. Exatamente, isso mesmo, Fernando. Então, oi, Thiago. Eu levantei a mão para complementar o Fernando. Pode falar. Quando nasce pouca pessoa no mundo, tipo, num país, Num local. Num local, Uhum. tem muita morte, tipo, de velho, só fica os velhos lá, sabe? E, tipo assim, o trabalho feito à mão fica mais difícil. Então, não é uma questão só de natalidade, é uma questão econômica também, porque, tipo, atrapalha até a economia. Que é o que a alternativa fala para a gente, né? Que tem uma perda econômica, porque, como o Fernando falou no início ali, as pessoas vão envelhecendo, vão se aposentando, outras vão falecendo, e como não nasceu pessoas suficientes para substituir essa mão de obra que está se aposentando, falta gente para trabalhar, né? E se falta gente para trabalhar, então quer dizer que alguns setores estão deixando de produzir, certo?
Aí, e não só, quando eu falo produzir, não é só produzir produtos, não, é produzir, assim, fazer aquele setor funcionar. Falta gente para trabalhar, então aquele trabalho não está sendo realizado. Então, isso vai interferir diretamente na economia, é isso mesmo, Tiago. Então, se falta gente para trabalhar, gente que sustenta a economia funcionando naquele momento, o país vai ter esse problema, né? No caso da Europa, a gente até comentou, né, que apesar de existir um conflito de interesses, porque eles não, alguns países não são tão receptivos, por exemplo, com a chegada de imigrantes, mas muito desses postos de trabalho que não são preenchidos porque falta europeu para entrar nesses postos de trabalho, são ocupados por imigrantes. Então, é até uma incoerência, né? Falta gente, eles não querem os imigrantes, né? A parte dos países, não são todos, mas parte dos países não querem os imigrantes nos seus territórios. No entanto, são esses mesmos imigrantes que mantêm as suas economias funcionando, né? Pode falar, Fernando. Ô, professora, por incrível que pareça, dia 27/4, no dia que eu fiz a prova, eu anotei. E a questão 4, letra C, eu acertei. Ah, que legal! Legal. Vai conferindo, então, Fernando, se você foi acertando. Aí, no final, você me fala. Então, gente, nessa questão 4, a resposta correta é letra C. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida ainda aqui? Ou podemos seguir? Bom, acredito. Podemos seguir. Beleza. Mete bronca. Vamos lá. Gente, é o seguinte, questão que tem mapa demora um pouco mais, tá? Então, tenham paciência, porque a gente tem que fazer uma boa leitura de mapa. Tá certo? Então, a questão 5 tem aqui, né? Observe o mapa abaixo. E o título é Fauna Ameaçada de Extinção, Aves 2010. Então, quando a gente olha para o mapa, a gente está vendo, né, o mapa do Brasil e um monte de passarinhos, né, dispostos sobre mapa o temático. Né? Até na cartografia, sim, é um mapa temático, e na cartografia, né, a gente chama, quando a gente representa um fenômeno através, né, da sua própria aparência, que nem nesse caso aqui a gente está falando de extinção de aves, e aí a gente usa desenho de aves para representar, esse desenho em cartografia se chama iconografia, tá? Então, eu peguei o passarinho para simbolizar que ele não, né, nesse caso aqui, ele está ameaçado de extinção. Tanto que se vocês, eu não sei se dá para vocês verem, mas não é o mesmo passarinho. Então, são passarinhos diferentes em pontos diferentes do país, tá? Além da questão dos passarinhos, a gente tem outras duas informações nesse mapa, que são aí esses tons de cinza, né? Esse cinza mais escuro representa a vegetação primitiva ou vegetação original, certo? Então, era o que a gente encontra se o homem não tiver passado por ali, né? E a parte mais clara é o que a gente chama de área antropizada. Então, a área antropizada é onde teve lá a mão do homem. Então, seres humanos chegaram e modificaram aquela paisagem, tá certo? Então, a gente tem 3 informações aí, né? A vegetação primitiva, a área antropizada e os passarinhos dispersos aí por todo o território brasileiro. Então, vamos tentar aqui fazer ver como a gente faz a leitura desse mapa. Vamos começar pela região norte aqui. Em relação à vegetação, pessoal, tem um predomínio do que nessa região aqui? De área antropizada ou de vegetação primitiva? Da vegetação primitiva, ainda preservada. Ainda preservada. Tem algum motivo para isso? Vocês conseguem relacionar? Dela não ser tão explorada? E os passarinhos ainda não estão com esse alto índice de extinção nesse determinado local? Então, se ela não foi tão explorada, se a gente encontra a vegetação primitiva ali ainda, significa que a casa do passarinho está em pé, certo? Onde o habitat dele, onde eles moram, está ali intacto,
né? Pelo menos boa parte aparece para a gente aqui nessa representação que está em pé, que está intacta. Se a casa do bicho está ali, a chance do bicho estar também é maior, né? Tanto que a gente pode ver, ó, se a gente pegar os estados aqui, parte dos estados da região norte, olha, o estado do Acre e o estado de Roraima não tem nenhuma representação de pássaro que está ameaçado. O estado do Amazonas tem um. Quando a gente caminha, ó, o Amapá tem um também. Quando a gente vem para o Pará, que é outro estado da região norte... Oi? Além dessa questão, tem também uma questão cultural que interfere nisso, porque eu estou analisando aqui, ó, o Nordeste do Nordeste, né, aqui, ó, do Ceará até aqui, Sergipe, né, tem uma incidência bem maior. Isso se dá por alguma questão cultural? Vamos lá, a gente de já vai pegar passarinho, de comer... Não, nada contra. De comer passarinho, de pegar passarinho, de criar passarinho legal. Isso interfere? Essa questão cultural interfere? Fernando, guarda sua pergunta aí um pouquinho. Vamos só terminar de fazer essa análise da Norte, a gente já vai lá para o Nordeste e a gente comenta, tá? Aí, vejam só. Quando a gente chega no Pará, que é outro estado da região norte, a gente observa que já tem um número maior de passarinhos representados aqui. E no Pará, a gente já tem manchas maiores de lugar onde foi antropizado, onde a presença do homem se fez mais marcante, vamos dizer assim. Então, assim, aqui a gente consegue entender essa relação. Então, onde o homem está mais presente, os bichos tendem a sumir. Por que será, né? Quer dizer que a gente é, assim... Nós somos seres, assim, bem inconvenientes, né? Então, quando a gente chega, outros vão embora, outros somem, né? Bom, mas isso, gente, abstrato é reflexão minha, né? Quem é meu aluno há mais tempo sabe que eu considero, para o planeta, os seres humanos são uma praga, né? Então, que precisa realmente ser eliminada, porque a gente não conseguiu estabelecer uma relação não predatória com a nossa casa, infelizmente, né? Alguma mãozinha se levantou? Luan Pode falar, Luan. Não, eu só ia falar que eu concordo com a professora também. Eu não acho muito bem que o ser humano faz parte, né, ao considerar o planeta. Ai, que bom saber que eu não estou sozinha. Professora, não só o Luan, como eu também concordo com esse pensamento. Você quis dizer um pouco da sua opinião, só que sem interferir, só que a gente concorda com isso. É que, na verdade, quando... É que eu sou suspeita, né, galera? Porque o meu objeto de estudo é o planeta, né? Então, quando a gente observa a maneira como a gente se relaciona com ele, fica difícil não fazer essa análise de que a gente acaba tendo, sim, uma relação predatória com o planeta, né? Não existe aquela preocupação, de maneira geral, infelizmente, a gente percebe que não existe uma preocupação em, poxa, essa aqui é a minha casa, eu preciso cuidar dela, né? Então, enfim, isso vai chegar um momento que a gente vai conversar também sobre questões ambientais e a gente pode trocar uma ideia melhor sobre isso, tá? Então, vamos lá. Então, deu para a gente estabelecer essa relação, né? Então, onde não existe mais a casa do bicho, a chance do bicho também não existir é grande, né? Então, veja que quando a gente começa a caminhar para o leste do território brasileiro, a gente começa a ver que tem uma concentração maior dos desenhos de passarinho, né? Então, conforme a gente caminha para o leste do território brasileiro, a gente começa a identificar que esses animais estão mais ameaçados. E aqui tem duas coisas, pessoal. Fernando, voltando à sua pergunta em relação à região Nordeste. É claro que tem essa ideia de que se abate o passarinho para se alimentar, né? Não é só no Nordeste, né? Nos interiores do Brasil,
existe, né, algumas pessoas que se utilizam dessa prática, mas não é uma coisa que a gente pode dizer assim, não, ó, passarinho X tá ameaçado de extinção porque as pessoas capturam ele para comer. Não, essa atividade não é tão significativa a ponto de chegar a causar a extinção desses animais. Entendi. Tá? Então, aqui, na verdade, vão existir outros fatores que fazem com que esses animais acabem, né, tendendo aí a desaparecer. A gente não pode descartar, por exemplo, o tráfico de animais. A gente sabe, volta e meia, a gente vê notícias aí de um monte de passarinho nativo sendo transportado de maneiras mais precárias, imagináveis. Não sei se vocês lembram, eu tenho uma lembrança recente, que aqui na região foi apreendido um veículo que o cara no porta-mala estava cheio de filhotinho de papagaio, e eles estavam enfiados em garrafinhas PET, para eles não gritarem, não se debaterem. Então, assim, você pegou um passarinho e enfiou numa garrafa para poder contrabandear, sabe? Um negócio, assim, muito, muito absurdo. Então, aqui no Brasil, a gente tem bastante essa questão do tráfico de animais. Além disso, a gente já começa de novo a relacionar a presença do homem com a concentração, né? Vejam aqui, ó, o Maranhão, ele também tem, ó, vejam que é uma região aqui próxima do Pará. Então, essa região aqui é uma região que está com a presença do homem um pouco mais solidificada, e a gente já percebe essa presença dos animais aqui ameaçados. Aqui na região Nordeste, o que a gente observa? Pode ver que na faixa litorânea é a região onde está branquinho, onde tem mais presença do homem. Então, é aquela mesma ideia. Se o homem está presente, a casa do bicho não está mais. Então, ele está muito mais ameaçado, né? Aí vocês podem falar, mas para o interior, professor, ainda existem as matas, né? Aqui também tem uma questão de escala de representação, tá, pessoal? Os bichinhos também podem estar alocados aqui, porque não dava para concentrar todos nesse pedaço aqui, porque realmente a escala do mapa não permite. Entendi. Tá? Bom, quando a gente... Olha só o estado da Bahia. O estado da Bahia, a maior parte dele está como antropizada, né? E também tem bastante bicho aqui. Vamos caminhando, né, em direção ao centro-sul. Quando a gente pega aqui o centro-oeste, ó, centro-oeste é a região que a gente encontra o Cerrado e o Pantanal, né? Então, a gente também vê que tem várias manchas aqui da presença do homem. Isso aqui a gente pode associar tranquilamente com as atividades do agronegócio. Então, as lavouras de soja que estão aqui, os pastos. E a mesma ideia. Se tem homem ali, os animais estão ameaçados. Quando a gente vem para a região sudeste e sul, olha que interessante, esse mapa me chamou muita atenção quando eu olhei o estado de São Paulo. O estado de São Paulo praticamente não tem vegetação original. Se vocês observarem bem... Só tem o rio passando aí. Né, só tem aqui os rios, né? Esse aqui é o Tietê, esse rio maior, aí é o Piracicaba, do outro lado. Então, só tem umas manchinhas aqui de vegetação original que está bem nos parques estaduais que existem aqui, que é o Parque Estadual da Serra do Mar. Então, quando a gente vai para a praia, que a gente passa ali no meio, né, vai descer a serra, aquela mata bonita que a gente vê, ela só está ali ainda porque é um parque estadual, é uma área de proteção permanente, então não pode derrubar aquela floresta, tá? Então, praticamente só ali que a gente tem mata original. Mas vejam que só tem 3 passarinhos ameaçados aqui no estado de São Paulo. O que me fez pensar, me chamou a atenção no primeiro momento, mas também me fez pensar que, de repente, aqui no estado a gente já não tinha uma grande variedade de espécies, né? Eu entendi, professora. Tem 2 extremos, tem, digamos, né? Poucas espécies ameaçadas comparado ao nível de influência do ser humano, né? Exatamente. Então, isso me chamou bastante atenção. Confesso que quando eu vi, eu fiquei surpresa. Falei, nossa, como pode
não ter praticamente vegetação original e só 3 espécies estão ameaçadas nesse estado. Mas vamos seguir. Aí, quando a gente vai para a região sul, a gente vê também que já tem mais espécies, né? Olha, o Paraná é a mesma coisa, praticamente não tem vegetação original. Aqui a gente sabe bem, né? Porque eles quase a araucária, né? Que é uma árvore que era muito presente na vegetação original do Paraná, ela foi quase extinta, né? Pelo processo predatório, né? Da exploração dessa madeira. Então, o Paraná, ó, tá praticamente também como São Paulo, Santa Catarina está no meio do caminho, e o Rio Grande do Sul acontece, né, que tem uma parte preservada e uma parte antropizada, né? Aqui no Sudeste, que eu esqueci de comentar, Minas também, vocês podem observar, tem uma parte preservada, mas a maior parte está com a presença do homem. Espírito Santo e o Rio de Janeiro também. Aqui, gente, é complicado a gente falar, né, a região Sudeste, porque é a região do país que concentra a maior parte da população brasileira. Então, não tem como ser muito diferente, né? São Paulo mesmo é o estado mais populoso da nação. Então, se tem tanta gente vivendo aqui, a chance de ter floresta realmente diminui bastante, né? Então, essa análise que a gente faz aqui sobre esse mapa. Tudo bem? Vamos olhar a questão. Nesse mapa, a maior quantidade de aves ameaçadas de extinção está concentrada na região norte, nordeste, norte, sudeste ou sul. Então, olhando para o mapa, onde é que vocês acham que tem mais bichinho aqui ameaçado? Nordeste. Nordeste. E é isso aí mesmo. Então, a questão 5, a resposta correta é letra A, Nordeste. Tá bom? Tudo bem, gente, nessa questão? Tudo bem. Então, vamos lá. A próxima questão de geografia é a questão 9, que também tem um pequeno texto, e a gente vai conversar aqui a respeito. Então, vamos lá. Leia o texto abaixo. De acordo com o relatório da New World Wealth, a soma das fortunas milionárias africanas chegou a 660 bilhões de dólares em 2014. E o número de milionários no continente deve chegar a 234 mil até 2024. A bonança milionária, entretanto, não foi acompanhada por uma proporcional distribuição entre toda a população africana. O número de pessoas no continente que vivem com menos de $1,25 por dia, aqui, quando esse texto foi escrito, dava cerca de R$4,30 por dia, ou R$130 por mês. Hoje vocês podem pegar a cotação do dólar e fazer as contas. Uns 4,90? Oi? Uns 4,90, mais ou menos? Ontem, eu lembro que ontem, numa outra sala, alguém consultou, acho que estava R$4,98. R$5 praticamente, Sim. né? Então, as pessoas que vivem aí, né, com menos de $1,25 por dia, aumentou de 411,3 milhões em 2010 para 415,8 milhões em 2011, segundo o Banco Mundial. Bom, então o texto está falando sobre o quê, pessoal? Dessa desigualdade de distribuição. De uma desigualdade de distribuição. Tem uma galera que tem um grupo pequeno que tem muito dinheiro, ao mesmo tempo que a gente observa que de um ano para o outro, né, quase aí, a gente pode pôr 4 milhões de pessoas passaram a viver com $1,25 por dia. Gente, essa ideia desse $1,25, esse número não é tirado do nada. Ele é uma convenção que indica mundialmente as pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Porque pensem só, aqui ele fala pra gente, ó, R$130 por mês. Imaginem uma pessoa
cuja renda é R$ 130 por mês. Essa pessoa consegue morar, consegue comer, consegue vestir, consegue comprar remédio, roupa, enfim, o que ela precisa para sobreviver com R$ 130 por mês? Não. Então, isso aqui é um indicador socioeconômico. A gente consegue delimitar as pessoas que estão nessa situação de pobreza, extrema pobreza, a partir desse indicador. Tá certo? Então, vamos ver o que a pergunta nos pede. Esse texto indica que os países do continente africano apresentam A. Alto índice de desenvolvimento humano, o famoso IDH? Não. Não, Não necessariamente. não necessariamente. B. Baixa renda per capita? Acredito que seja isso. Uma distribuição desigual, né? Então, em um contexto geral, a renda per capita fica baixa. Isso aí, Fernando. Vamos olhar as outras. C. Elevado produto interno bruto, o PIB, né? Aqui não está falando do PIB, então não dá para a gente chegar a essa conclusão. D. Pequena expectativa de vida. Também a gente está falando aqui de dinheiro, né? Nós não estamos pensando na ideia da longevidade das pessoas que vivem no continente africano. Então, aqui, de acordo com o assunto do texto, a resposta correta seria a letra B, baixa renda per capita, tá? Então, as pessoas, de maneira geral, vivem aí com pouquíssima, com uma distribuição muito desigual, né? E uma renda super baixa que acaba atrapalhando aí a pessoa se manter, né? Manter as necessidades básicas ali da existência humana, certo? Tudo bem Certo. assim, então, gente? Sim, o meu eu de alguns meses, 3, 4 meses atrás, errou essa. Errou? Falou que era o PIB. Olha só. Meio burreci eu, né? De repente confundiu na hora, né? Porque o texto nem menciona o PIB, né, Fernando? Eu sei que às vezes, a questão de vocês terem que ler, ainda mais prova de humanas, vai ter um monte de texto, gente, não tem como. Então, eu sei que às vezes a gente se perde ali na leitura e acaba assinalando a resposta que não era correta. Gente, então assim, vocês estão vendo, né? Para a gente corrigir, a gente vai levar um tempinho, né? Eu estou estimando aí algumas aulas. de 3 a 4 aulas, pelo menos, para a gente corrigir tudo, tá? Mas pelo menos a gente vai corrigir direitinho, vai discutir, vai revisitar, vai conversar sobre conceito, porque só para falar qual que é a resposta certa para vocês não adianta nada, né? O interessante é vocês entenderem o que a pergunta estava pedindo, tá bom? Então, eu vou parar a gravação aqui e fazer chamada para a gente poder encerrar por hoje, tá bom? Tá bom. Professora, enquanto isso, uma pergunta. Pode perguntar.